tudo bem? Hoje eu quero te dar um direcionamento de como você pode se tornar referência em mechas e se destacar no mercado, independente de como você se encontra hoje. Se você já é um profissional que atua na área, sabe que é capaz de se destacar na sua profissão, ou até mesmo se você é iniciante na profissão e quer começar já fazendo certo e ser autoridade no assunto, enfim, para quem deseja se tornar um profissional de destaque. Bom, eu quero te contar então 3 segredos para você se destacar. Vão ser 3 bate-papos falando sobre esse assunto. Quero convidar você a ativar as notificações das suas redes sociais para que você sempre seja avisado, sempre que tiver um conteúdo novo. Dessa forma você não vai perder nada, tá bom? Vamos lá então. Bom, quando eu falo em ser uma referência sobre um assunto, que no nosso caso nós estamos falando de mecha, tá? Logo nós pensamos na técnica perfeita, no eriçado perfeito, no tom perfeito, ou seja, desenvolver um trabalho impecável. Mas agora eu te pergunto, será que ser bom naquilo que você faz é suficiente para você se destacar? Eu afirmo que ser bom naquilo que você faz é mais do que essa obrigação, que não é só isso que vai te diferenciar dos seus concorrentes. Talvez hoje você se encontra nessa situação que eu vou te falar. Você é bom, tem potencial, porém ainda sente que precisa de algo a mais para te diferenciar, porque só fazer o cabelo bonito não está sendo suficiente. Talvez você já trabalha super bem, porém não cresce, está na profissão há anos e continua sempre no mesmo lugar. Bom, se isso chamou a sua atenção, fica por aqui que eu vou te dar um direcionamento sobre o que vai mudar a sua carreira, tá? Então, te tornar um profissional de destaque e ser referência em mechas. Se você tem potencial, tem esforço, se dedica naquilo que você faz, eu tenho certeza que consegue fazer o seu trabalho com muita perfeição, isso fica claro. Porém, isso não é o suficiente, tá? Existem alguns segredos que você precisa colocar em prática antes de ser um bom profissional. E o primeiro segredo é a sua postura. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você não tiver uma postura de um profissional referência, a técnica não vale de nada. Porque quando você não tem postura, você acaba não sabendo como lidar com algumas situações. Bom, pensa comigo. Chega uma cliente no seu espaço para ser atendida. Aí, no final, né, ela não gosta do resultado. E aí, o que você faz? Sabia que isso já aconteceu comigo? Uma não, né? Mas várias vezes. Então, quando você não tem uma postura profissional, né? Você acaba ficando irritada, você não sabe como lidar, né? Muitas vezes. E acaba sendo até arrogante com a sua cliente, que é essencial para você ser reconhecido. Bom, tudo isso é falta de postura profissional. Quando nós não aceitamos nenhuma crítica, quando a cliente quer dar até uma sugestão, né, sobre o nosso espaço, sobre o nosso trabalho e nós não aceitamos. Ah, tá, gente, mas eu fiz o que ela me pediu e ela tá reclamando do quê? Nossa, que cliente chata. Pesado, né, gente? Bom, quero falar que a postura profissional, ela deve fazer parte de um profissional referência. Ah, mas eu não gostei do jeito que ela me tratou quando ela disse que não gostou. A forma que o outro te trata não pode mudar a sua postura. Em vez de você pensar dessa forma, você poderia pensar o seguinte: o que um profissional de postura faria? Ou o que eu posso fazer para resolver, para melhorar a situação dessa cliente? Será que eu sou tão impecável a ponto de nunca errar em um cabelo? Você já ouviu aquela frase, talvez o que é bom para mim não é bom para você? Deixa eu te falar uma coisa, ter atitude e postura de um profissional faz a sua cliente ficar, tá? Então pense nisso. A sua cliente, ela não compra seu trabalho, ela compra você. Agora eu vou falar sobre uma outra questão, tá? Que ainda é sobre postura, mas é sobre a sua imagem. Como está a sua vestimenta? É de um profissional de sucesso ou é de um profissional que não está nem aí para a imagem que está passando? Eu costumo dizer assim, e isso eu falo muito no meu salão. Quando a cliente ela percebe que você investiu pelo menos 30 minutos para se arrumar, né, e está impecável para realizar um atendimento, a cliente ela fica até constrangida, gente, em pedir desconto pelo simples fato da imagem, né, pela postura de profissionalismo que você está passando. Então eu vou simplificar aqui para você entender. Hoje a maioria das minhas clientes, elas compram serviços pelo meu Instagram, né? Então a maioria das minhas clientes vem pelo Instagram.
Então você vende beleza, lá no Instagram tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí quando a cliente chega no seu espaço, né, no seu salão, tudo aquilo que você vende é desmoronado pela imagem que você passa. Você conseguiu me entender? Você já imaginou? Ou seja, no feed tá tudo impecável, tudo lindo, só cabelo lindo, mas ela chega no seu salão, depara com a triste realidade. Você consegue entender, então, por que eu falo que ser bom não é suficiente? A nossa cliente, ela cria uma expectativa enorme por tudo aquilo que ela vê, então, nas redes sociais. Então, o que ela precisa encontrar tem que estar alinhado com aquilo que você vende. Bom, vamos falar agora de mais um ponto, tá? Sobre outro tipo de postura, que é a sua conversação, aquilo que você conversa com a sua cliente, tá? E isso vai falar muito sobre você. Qual que é o tipo de conversa que a sua cliente tem quando ela vai até o seu salão? Imagina só comigo. Ela chega no salão, aí você tá falando mal da sua funcionária, está falando mal da sua vizinha, ou está falando mal, né, da cliente que acabou de sair do salão, ou que você só reclama da sua vida pessoal. Será que esse tipo de conversa passa profissionalismo? Um profissional, gente, referência, que tem postura, ele cria um diálogo de conexão com a sua cliente. Será que você não pode criar uma conexão, usar uma conversa a seu favor? Lembra que eu te falei que ser bom não é o suficiente, tá? O que vai fazer a sua cliente ficar é a sua postura. E uma conversa, gente, ela diferencia a sua postura como profissional. A cliente, ela é atraída pelo seu trabalho, mas ela não vai ficar só pela técnica, porque você executa um bom trabalho, e sim pelo bom atendimento. Na verdade, ela vai ficar por você. Então, qual que é o tipo de atendimento que você fornece e qual é a impressão que você causa? Você só sabe criticar, reclamar. Tem profissional que critica até cliente, gente. Por exemplo, nossa, que cabelo ressecado, minha filha. Gente, você é uma marca e as clientes compram você. Então, será que quando a sua cliente for atendida por você, ela vai ser atendida por um profissional que tem uma postura de um profissional de referência? Bom, agora eu quero te mostrar, tá, a diferença entre um profissional que tem postura e um profissional que não tem postura. Então, vou te explicar aqui de uma forma bem simples para você entender. Bom, então nós falamos, né, na teoria, a diferença de um profissional com postura e um profissional, né, que não tem postura. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês na prática. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Vamos falar aí alguns nomes. Me dá 2 nomes. Joana. Tá, vamos lá. A Joana versus a Flávia. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem, então. Então, a Joana, ela é uma profissional que se arruma. Mesmo quando eu falo em se arrumar, gente, não tem necessidade, tá? De, nossa, que roupa chique, maravilhosa. Não, um pretinho básico já é o suficiente, tá? Então, ó, a Joana, ela se arruma, ela faz uma make básica, ela tá sempre com o cabelo arrumado, ou seja, ela tá inspirando, né, as clientes dela. Por quê? Porque ela vende beleza. Então, a Joana se arruma. E a Flávia, né, que é a nossa profissional sem postura, a cliente chega para fazer o cabelo com ela, encontra ela, então, de shorts, camisa de político, camiseta, né? Chinelo, toda descabelada, né? Mesmo ela vendendo beleza, então a cliente encontra ela toda descabelada. Então, isso é um ponto, tá? Então, tem aqui a Joana, que ela é toda vaidosa, se arruma, que ela, na verdade, gente, é o que eu falo. Quando a cliente, ela vê que, né, nós perdemos aí 30 minutinhos do nosso dia para se arrumar, para ficar impecável. Olha o cuidado, a importância que você está dando para o seu cliente. Você quer passar, né, uma imagem de credibilidade. Olha como ela vai se sentir importante, tá? Então, essa é a diferença. Outro ponto, então, ó, é que a Joana, ela é toda educada. Então, a Joana, quando a cliente chega no espaço dela, mesmo que ela está ocupada, acontece muito isso. Eu sempre estou, às vezes, na correria aqui no salão, mas a cliente chega no meu espaço, então, oi, pelo menos, ó, bom dia, boa tarde, fica à vontade. Aí a recepcionista vai, encontra a cliente, oferece uma água, um café, ou seja, faz a cliente se sentir em casa, a cliente se sentir acolhida, né? Essa, então, é a postura da Joana. Quando a cliente chega, então, no salão da Flávia, tá? Ela nem olha na cara da cliente. A cliente chega, senta na recepção, fica lá perdida, sem saber o que ela faz, se ela aguarda
Onde ela vai, a cliente se sente super constrangida. Então, ó, a Joana é a profissional educada, com postura, e a Flávia, ela não tem educação. E isso é muito importante, tá, gente? Eu falo, mesmo que eu bato na tecla, está ocupado, fala pelo menos um bom dia, uma boa tarde, ó, fica à vontade. Enfim, guarda esse ponto aí. O terceiro ponto, então, ó, é a conversa. Então, a Joana, quando a cliente chega na cadeira dela, ela pergunta se está tudo bem, ela vai ter uma conversa com a cliente de conexão, ela vai ter uma conversa que vai agregar valor, ela vai falar também um pouquinho sobre o cuidado do cabelo da cliente em casa. Então, esse é o tipo aqui de conversa da Joana. Já da Flávia é falar mal da vizinha, do marido, da cliente que acabou de sair do salão. Enfim, olha a diferença. Eu costumo falar que o nosso tempo ele é muito precioso e a gente precisa aproveitar até esse momento de conversa com a nossa cliente para agregar valor em alguma coisa, de repente para ensinar ela a cuidar do cabelo em casa, ou até, tipo, ter uma conversa de conexão verdadeira com a cliente. Eu costumo falar que tem muitas clientes que vêm no nosso espaço que acaba se tornando amiga. Por quê? Porque a gente acaba criando uma conexão verdadeira, uma conversa de valor que vai agregar em algo, tá? Então, olha a diferença dessas duas. E o outro ponto é rede social, que é muito importante. Então, ó, rede social. Então, chega lá, né, no Instagram da Joana, a gente encontra, então, um perfil profissional, onde ela posta o resultado dos trabalhos dela, onde ela posta dicas para as clientes de como cuidar do cabelo em casa, tem lá um feed bonito, organizado, onde ela dá dicas, ela vai falar algo sobre o trabalho dela, enfim, criar diversos conteúdos pensando na cliente. Já a Flávia, que é a nossa profissional sem postura, entra no Instagram dela, só tem tirando sarro da cliente, só tem meme, só tem falando de política, falando de Big Brother, enfim. Olha a diferença. Não tem valor. Se a Joana cobrasse mais caro para fazer um cabelo e a Flávia mais barato, eu quero te fazer a seguinte pergunta: com quem você faria o seu cabelo? Você faria com a Joana, mesmo sabendo que ela cobra um pouco mais caro, ou faria com a Flávia, mesmo sabendo que ela cobra então um pouco mais barato? Vocês entenderam que quando eu falo que ser bom não é o suficiente, tá aqui a diferença, gente. Então é a sua postura que vai fazer você se destacar e se tornar um profissional de referência, tá bom? Bom, gente, então é basicamente isso. Então, sobre postura, você precisa aprender a proporcionar experiência para sua cliente, ela precisa chegar, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa sentir que você se importou com a sua imagem, ela precisa sentir uma conexão com você, com o tipo de conversa que você oferece dentro do seu espaço, com um ambiente organizado. Tudo isso vai fazer você se destacar. Como eu disse, esse é apenas um ponto, tá? E eu vou liberando outro para vocês. Por isso que eu quero que vocês ativem a notificação para vocês não perderem nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, tá? E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês precisam mudar alguma coisa. E não percam o próximo bate-papo que vai estar muito interessante.